Bom dia a todos, meu nome é Enzo Espotorno e, em conjunto com meus colegas Murilo Guindani e Thiago Bevian, tenho o prazer de apresentar nosso trabalho, Classificação de Células de Câncer em Imagens Histopatológicas. Nele, realizamos um estudo comparativo entre métodos clássicos, como a distância de Mahalanobis, e técnicas modernas de Machine Learning, tanto tabulares quanto de Deep Learning, Image to Output. Né? Então, daqui será a nossa agenda. Eu farei a introdução, explicando a motivação e a descrição geral do nosso projeto. Em seguida, meus colegas detalharão os classificadores que implementamos, os resultados obtidos e farão uma discussão aprofundada. Eu retornarei ali para explicar nossa metodologia, focar nos classificadores de Deep Learning e, por fim, apresentar a conclusão e os próximos passos do nosso trabalho. Então, para compreendermos a relevância desse projeto, é essencial falarmos sobre um dos maiores desafios da oncologia moderna, a heterogeneidade intratumoral, ou ITH. Um tumor não é uma massa uniforme de células malignas idênticas. Na verdade, ele é um ecossistema complexo e dinâmico, composto por diferentes subpopulações de células, tanto tumorais, células do sistema imune, outras células estruturais e diferentes tipos de células tumorais. É uma loucura, né? Elas convivem e interagem juntas ali e é uma loucura gigantesca, né? Então, o que acontece? Essa diversidade, a ITH, é uma das principais causas da falha de tratamentos e da progressão do câncer, porque as células diferentes dentro do mesmo tumor podem responder de forma distinta à quimioterapia ou a terapias-alvo. Algumas populações podem ser resistentes desde o início, e quando o tratamento elimina as células sensíveis, essas células resistentes sobrevivem, se multiplicam e levam à recorrência da doença. Essa ITH, então, ela dificulta enormemente os objetivos da medicina de precisão, que busca dar o tratamento certo para o paciente certo. E é aqui que entra o nosso grande objetivo, o Projeto ITH. É um projeto em conjunto com o professor Daniel Chiesi, da USP. Ele é um patologista e é chefe de um departamento, um laboratório lá na USP de medicina computadorizada, né? E também tem parcerias ali com o Hospital de Clínicas. E, bom, atualmente a forma mais precisa de medir a heterogeneidade de um tumor ela é através de análises genômicas e moleculares. No entanto, esses métodos são extremamente caros, demorados e não estão amplamente disponíveis na prática clínica. Nossa hipótese é que podemos desenvolver um indicador de TH visual que quantifica a heterogeneidade diretamente das lâminas histopatológicas, né, que são um exame de rotina, e esse quantificador visual seria mais rápido, barato e acessível do que todo o processo genômico e molecular de análise. Só que, claro, para quantificar a heterogeneidade visualmente, assim, das células tumorais, a gente primeiro precisa saber onde que elas estão, né? Então esse trabalho aqui foca nessa etapa primordial e indispensável para o projeto ITH, que é a classificação precisa das células. Então a gente precisa separar confiavelmente as células tumorais das células imunes e das outras células, para então podermos focar nossa análise de heterogeneidade no compartimento correto. E é isso que nos propusemos a fazer. Comparar diferentes métodos de visão computacional para encontrar a melhor ferramenta para essa tarefa fundamental. Então, agora sobre a metodologia, né? Como que a gente realizou esse estudo? Bom, nossa metodologia foi desenhada para comparar de forma justa os diferentes tipos de classificadores. Então, a gente tem toda uma metodologia de treino ali, com várias otimizações de hiperparâmetros assim, padronizados, né? Então, a gente sempre usa o mesmo método, com cross-validation, early stopping, todas as questões normais de machine learning para ser robusto a overfitting, a separação entre treino, teste e validação, com um tuning de hiperparâmetros bem compreensivo, que a gente rodou nas máquinas que a gente tem acesso com GPU no nosso laboratório, todos nós somos do Lixa, né? Os dados também eles são de altíssima qualidade que a gente utilizou. A gente tem lâminas histológicas, né, que foram originalmente fornecidas pela Yale ao professor Daniel Chiesi da USP, que é o nosso colaborador, né? E ele realizou um trabalho minucioso usando o software QPath, que inclui primeiro a normalização de cor das lâminas para corrigir variações de laboratórios, daí depois a segmentação das células usando os modelos padrão do software, que é com base em random forests, e terceiro, a anotação manual de cada célula, classificando-as em imune, tumoral ou outra. Ao todo, isso nos gerou um dataset com 3.337 imagens de células individuais já segmentadas e rotuladas. Então, a partir daí, a gente começou a trabalhar com dois formatos de dados, né? As imagens brutas, que seriam, na real, essas imagens já processadas, segmentadas e rotuladas, né? São as imagens de 144 por 144 pixels de cada célula, com a coloração padrão de hematoxilina e eosina, né? Que serviram de entrada para nossos modelos de Deep Learning. Esse hematoxilina e eosina são os corantes que marcam as partes específicas que o pessoal que gera essas lâminas usa, né? E, além disso, a gente também começou a trabalhar com características tabulares, usando uma biblioteca Python chamada PyRadiomics, que é muito utilizada nessa parte de histologia, que é um ponto-chave, né, para os nossos modelos clássicos e de machine learning e o modelo clássico que a gente usou de visão computacional. A gente não está usando as imagens diretamente, a gente está usando a biblioteca PyRadiomics para extrair um conjunto riquíssimo de características quantitativas de cada imagem da célula. Essa biblioteca ela vai muito além do que o olho humano pode ver, né? A gente calcula métricas de primeira ordem, como estatísticas de intensidade dos pixels, métrica de forma, que descreve a geometria da célula, e, mais importante, métricas de textura, como as derivadas da matriz de co-ocorrência de níveis de cinza. É um monte de features que sai dessa biblioteca. Então, essa
features de métricas de textura, elas capturam padrões e organização espacial dos pixels e nos dá um vetor de features altamente informativo para cada célula, que foi a base para os modelos como o XGBoost, que a gente vai falar posteriormente, e também para a distância de Mahalanobis, que a gente utilizou como método clássico de visão computacional, que também será mais detalhada posteriormente. Para o método estatístico, nós escolhemos a distância de Mahalanobis, pois ela é uma boa escolha para trabalhar com dados multivariados e correlacionados, justamente porque ela leva em consideração na métrica de distância, nesse cálculo, a covariância entre as features. Diferente de outras métricas de distância, como a distância euclidiana, você vai ter tanto a forma quanto a orientação da distribuição de probabilidade que você vai estar usando para representar cada classe que você quer classificar no seu problema. Então, dessa forma, no espaço n-dimensional, você vai ter, por exemplo, elipsoides ao invés de esferas, e a orientação do vetor de uma determinada amostra pode mudar para qual classe aquela amostra está mais próxima. Então, justamente por levar em consideração essas correlações entre as features com uma matriz de covariância, isso acaba sendo uma vantagem para essa técnica, além de você não precisar se preocupar com a escala das features, e também consegue dar uma interpretação geométrica melhor do seu dado com essa distribuição elipsoidal. Então, como que você faz para treinar um classificador dessa forma? A gente tem a nossa divisão normal em Machine Learning do treino e teste, e aí para o seu treino, para cada classe que tiver no seu problema, você vai computar um vetor médio, mi de C. A partir disso, você vai calcular uma matriz de covariância C, e tem um passo intermediário aqui de regularização, que é para melhorar a estabilidade numérica do modelo. Você pode simplesmente somar uma matriz de identidade multiplicada por um pequeno coeficiente, algo em torno na ordem de 10 na 6, por exemplo. Isso pode ser otimizado por meio de grid search, mas além de melhorar um pouco a estabilidade numérica, é uma forma de garantir que a matriz vai ser inversível, justamente porque no próximo passo aqui você precisa computar a matriz inversa desse C, porque o que você vai ter de output do seu treinamento vai ser justamente um mapa que, dado uma classe, ele vai te dar o vetor médio daquela classe junto com a matriz inversa, porque vai ser isso que você vai usar de fato depois na predição. Na predição, a gente vai pegar os dados de teste, que, como a gente está fazendo aqui no nosso pré-processamento, a gente dividiu de forma que os dados de treino, de nenhuma forma, o modelo não vai ter contato nenhum com os dados de teste, para não ter contaminação. E então você vai computar a distância quadrada de Mahalanobis e vai dar assign na classe que estiver mais próxima daquele ponto. Eu vou falar um pouquinho melhor aqui na parte da formulação matemática. Daí isso vai te dar os teus labels preditas. Então, como dado, a gente utilizou um dataset de features pré-extraídas com o Pyradiomics, de forma a trabalhar já com features tabulares ao invés de imagens. No nosso pré-processamento, fizemos o split em treino e teste de forma estratificada, feature scaling, e, por fim, aplicamos PCA, pois se você tem muitas variáveis, o cálculo do treinamento pode ficar pesado justamente porque são muitas covariâncias que você tem que computar. Então, uma forma de otimizar e melhorar bastante o tamanho do modelo é utilizar PCA. Então, treinamento, já expliquei como funciona, a predição também, e por fim aqui na formulação matemática como que vai ser computado de fato essa predição. Você vai calcular a diferença da amostra Z que você está utilizando, está querendo prever com o vetor médio de cada classe. Isso vai te dar uma matriz, você transpõe essa matriz para conseguir multiplicar com a inversa daquela classe. Esse símbolo de somatório aqui é a inversa da classe C regularizada. E também é multiplicado com a diferença. Então,
com esse resultado aqui você vai ver mais próximo de qual centro de massa, de qual vetor médio aquele sample está, e aí você consegue fazer a classificação. Foram escolhidos 3 modelos para essa etapa. A regressão logística é um modelo muito bem estabelecido. Ela utiliza descida de gradiente para conseguir realizar predições e ser treinada. É uma rede, geralmente é uma rede rasa, né? E também pode ser uma componente de redes maiores, mas nesse caso é uma rede rasa. E apesar de ela ser não linear, ela utiliza um espaço linear de features para conseguir classificar uma classe. Outros modelos que utilizamos são baseados em árvores de decisão. A Random Forest, ela utiliza diversas árvores de decisão. Elas realizam aprendizado através da entropia ou da impureza de Gini, né, em tradução livre. São métodos que usam conjuntos de dados aleatórios, né? Ao invés de eles pegarem o dataset inteiro, fazem um subconjunto. Esse subconjunto ele possui substituição aleatória, então podemos ter um dataset com o mesmo tamanho do dataset original, com amostragem aleatória, e a partir da média das predições, no caso da inferência de regressão, ou da maioria dessas árvores, da decisão dessas árvores para classificação, você pode obter um resultado. Diferente da regressão logística, ela é capaz de capturar não linearidade com mais capacidade e, como trabalha com a média das predições, costuma ser resistente a overfitting. O último modelo de classificador que escolhemos é o XGBoost, também conhecido como XGBoost, em inglês. É um modelo que é no estado da arte de classificação. Ele utiliza também um subconjunto das features, só que ao invés de utilizar a média de todas as predições, ou a maioria, ele usa o erro de uma predição de uma árvore anterior para treinar a próxima árvore de decisão, utilizando o método de Newton. Bom, o XGBoost ele é famoso por gerar overfitting dependendo do conjunto de treino de teste. Mas se você fizer uma separação adequada, esse problema não ocorre, né? É um classificador muito expressivo, consegue capturar muito bem as propriedades das features. Por fim, esses classificadores de machine learning utilizaram as mesmas features do PyRadiomics que foram utilizados com o método clássico, Mahalanobis Distance. Dessa forma, é possível comparar o resultado desses classificadores com o baseline. Ok, e agora voltando a falar sobre os classificadores de Deep Learning, né? Na frente do Deep Learning, a gente usou uma abordagem progressiva. A gente começou implementando modelos mais simples, como redes neurais artificiais e redes neurais convolucionais básicas, para estabelecer uma linha de base. E, em seguida, a gente avançou para arquiteturas de estado da arte em visão computacional. Utilizamos modelos pré-treinados em grandes bases de dados, como o ImageNet, e fizemos um fine-tuning para o nosso problema específico. Os modelos que exploramos foram o DenseNet, conhecido por sua conectividade densa, que promove o reuso de features, e o EfficientNet, que é famoso por seu escalonamento inteligente de profundidade, largura e resolução da rede, sendo muito eficiente, realmente. Porém, eu quero dedicar um momento especial aqui para explicar uma abordagem que a gente testou e que se mostrou extremamente valiosa, principalmente em cenários com poucos dados, que é o framework de redes siamesas. Então, uma rede siamesa, como o nome sugere, consiste em 2 redes neurais gêmeas, com arquitetura e pesos idênticos e compartilhados, e a ideia é mudar a pergunta que a gente está fazendo ao modelo. Em vez de mostrar uma célula e perguntar, o que é isso? A gente está mostrando 2 células e perguntando, essas 2 células são do mesmo tipo? Então, o objetivo do modelo não é classificar, mas sim aprender uma métrica de similaridade. Para isso, a saída da rede não é uma probabilidade de classe, como um softmax, mas sim um vetor de embeddings, ou seja, uma representação numérica da imagem em um espaço de alta dimensão, mas ainda assim menor do que a dimensão da imagem, né? Então, o treinamento é feito com uma função de perda chamada triplet loss. Para cada imagem âncora, que a gente está usando como base, a gente fornece uma imagem positiva, que é da mesma classe, e uma negativa, que é de uma classe diferente. Essa função de perda força o modelo a ajustar seus pesos para que no espaço de embeddings, a distância entre a âncora e a positiva seja minimizada, ou seja, elas estão mais próximas, porque elas são da mesma classe, né? Enquanto a distância entre a âncora e a negativa seja maximizada. Aumenta a distância porque elas são de classes diferentes. Então, a grande vantagem é que isso funciona como uma forma de aumento de dados inteligente massivo, né? Com apenas 100 imagens, por exemplo, a gente pode gerar milhares ou milhões de trios para treinar o modelo, tornando-o muito robusto em cenários de low-shot learning, né? Que é onde a gente quer aprender com poucas amostras. Na hora de classificar uma nova imagem, nós a passamos por um dos gêmeos treinados para obter seu embedding. Então, a gente compara a distância desse embedding com o protótipo de cada classe, que seriam amostras que a gente já tinha antes, né? Os embeddings médios de cada classe, o embeddings médio de grupo de classes, e a gente atribui a classe do protótipo mais próximo, né?
meio como se fosse uma votação. Então, como vimos em nossos resultados, como a gente vai ver depois nos nossos resultados, né, essa abordagem ela foi crucial para o bom desempenho dos modelos de Deep Learning no regime de dados restrito, com poucos dados. Bom, antes de explicar os resultados, eu vou explicar a métrica que nós utilizamos, que é uma métrica canônica já, o F1 Score, é bem comum. Ele é basicamente a média harmônica entre o Precision e o Recall, que no caso o Precision seria o número de positivos verdadeiros sobre o número de positivos verdadeiros mais os falsos positivos, e o Recall, que seria o número de positivos verdadeiros novamente, dividido pela soma dos positivos verdadeiros mais os falsos negativos. A média harmônica desses dois dados, mesmo que você tenha classes desbalanceadas, é possível validar modelos. Bom, avaliando o regime estrito de dados com 100 imagens para teste, sem para validação e sem para treino, os métodos que utilizaram Payradiomics tiveram excelentes resultados, com destaque para o XGBoost, que conseguiu 0,79 F1 Score. Já as redes neurais, que trabalham diretamente com imagens, tiveram bons resultados com o framework CMS, que introduz Data Augmentation, nesse caso, de 10 vezes, enquanto as redes neurais comuns tiveram péssimos resultados, tanto as treinadas previamente quanto as não treinadas previamente. Em particular, a rede convolucional, siamesa, teve o melhor resultado dentre estes. De forma geral, com análise, dá para verificar que o framework CMS ele consegue melhorar, fazer um Data Augmentation em regimes restritos de dados, porém, uma extração de features do Payradiomics, que é muito boa, com o modelo XGBoost, teve o melhor resultado. Ou seja, ainda destaca novamente a extração de feature mesmo em regimes estritos de dados. Quanto aos resultados com o dataset completo. Aqui foi introduzida a FishNet, tá? Foram testados os modelos disponíveis e o B0 foi o que melhor performou. Novamente, o XGBoost foi o melhor modelo e os modelos com Payradiomics tiveram excelentes resultados. E não se observou uma melhora entre as redes neurais com framework CMS e sem framework CMS. Elas tiveram os mesmos resultados, mesmo com Data Augmentation, nesse caso de 2 vezes. A expectativa é que generalizasse um pouco melhor. Agora nós vamos avaliar as matrizes de confusão dos métodos, com o dataset completo. Como mostrado anteriormente, o classificador com base na distância de Mahalanobis teve uma performance razoável em várias métricas e ele fornece uma boa base de comparação com os outros modelos de machine learning treinados nas mesmas features, para uma forma de benchmarking, um modelo que tem uma performance razoável, apesar de que pior, porém ele também é um pouco mais leve, custa um pouco menor que esses modelos. Então, ele conseguiu uma boa performance, como a gente pode ver pela matriz de confusão, porém teve suas limitações na questão de distinguir entre alguns tipos de células, provavelmente por não conseguir fazer a divisão entre certas features e talvez haver alguma sobreposição nos espaços de features de cada uma dessas células e certas divisões mais complexas. E como falei anteriormente, pode ser usado como uma base de comparação, como um benchmarking para métodos mais modernos de classificação utilizando outras técnicas de machine learning. Então aqui que dá para destacar na matriz de confusão, apesar de uma performance razoável, é que principalmente nas labels other e tumor, houve certa confusão, que o modelo não conseguiu distinguir bem entre essas duas features, possivelmente por haver uma certa sobreposição nos espaços de features desses dois tipos de células, porém nas células imunes ele conseguiu uma boa separação com uma taxa de Bom, fazendo uma análise da matriz de positivos confusão do XGBoost, nosso melhor modelo, é bem observável que em todas as classes ele teve desempenho superior e a classe com maior erro também aconteceu nos outros modelos foi a classe quando uma outra célula, que não é tumoral, é classificada como tumoral. Isso pode acontecer porque há similaridades entre essas células,
né, em comparação, por exemplo, com uma célula imune e um tumor. Avaliando a matriz de confusão dos métodos de Deep Learning, em particular, na DefinitionNet B0, que foi o melhor modelo, pode observar que a eficiência do modelo caiu no geral, teve mais classificações erradas, e o pior resultado, mais expressivo, no caso, foi a classificação como uma célula não tumoral de células tumorais. Né? Seria, no caso, o 184 ali embaixo. Isso é particularmente problemático para a nossa questão, porque o que mais importa é classificar as células tumorais corretamente. A partir dessa classificação, avaliar a heterogeneidade intertumoral. Fazendo uma análise do método clássico versus os modernos, né, a Mahalanobis Distance teve um resultado satisfatório, melhorou com o aumento do dataset, porém continua ainda um pouco pior. O Machine Learning com Features, o XGBoost, teve um resultado de 88% de F1 Score, enquanto o Deep Learning diretamente em imagens não atingiu bons resultados em comparação com o XGBoost. Fazendo uma análise crítica disso, é possível observar que ele usa o PayRadiomics, que já é uma biblioteca de extração de features que funciona bem, faz boas extrações de dados de imagens médicas. E apesar de serem redes grandes, isso não necessariamente vai gerar resultados se a quantidade de imagens não for suficiente. Então, apesar de termos 3.000 imagens, talvez para conseguir extrair das imagens o que a gente precisava, precisaríamos de mais imagens para treinar os métodos de Deep Learning e ter o mesmo resultado que tivemos no XGBoost. E, bom, para concluir, nosso estudo comparativo nos permitiu extrair lições valiosas, né? O classificador de distância de Mahalanobis provou ser um baseline interpretável e surpreendentemente estável, principalmente em cenários com poucos dados. Então, os modelos de Deep Learning, eles, especialmente quando potencializados pelo framework CMS, mostraram seu grande potencial nessa questão de poucos dados. No entanto, em nosso cenário com dados completos, o modelo com desempenho superior foi, sem dúvidas, o XGBoost, treinado com as features da biblioteca PyRadiomics, alcançando um F1 score de 88. Esse resultado é uma excelente demonstração do teorema de não existe almoço grátis, na prática. Ele nos mostra que uma engenharia de características robusta e bem pensada, que captura a informação essencial da imagem, combinada com um modelo de ensemble poderoso, que é o XGBoost, pode superar a complexidade de um modelo de Deep Learning end-to-end, especialmente quando o volume de dados não é massivo. A qualidade das features extraídas foi o grande diferencial, né? Porque é muito difícil que o modelo de Deep Learning realmente aprenda todas as features que a gente está extraindo com o PyRadiomics e então use essas features para fazer a classificação. A gente está essencialmente pulando uma etapa gigantesca, extraindo as features antes e usando um modelo poderoso de decisão. Então, com base nesses achados, os próximos passos do nosso projeto ETH são claros e empolgantes. Pretendemos explorar modelos híbridos que combinam o poder das CNNs para extrair features das imagens brutas com as features tabulares, usando mecanismos de atenção para que o modelo aprenda a ponderar as fontes de informação mais relevantes. Além disso, o passo seguinte, imediato, é avaliar arquiteturas especializadas para segmentação e classificação celular, como Stardist e Hovernet, que são estado da arte para essa tarefa específica e podem refinar ainda mais a nossa etapa de classificação. Então, eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Esse trabalho estabelece uma base sólida para nosso objetivo final de quantificar a heterogeneidade intertumoral de forma visual e clinicamente relevante. Eu fico à disposição para perguntas e, caso surjam dúvidas posteriores, sintam-se à vontade para me contatar por esse e-mail que está na tela aqui. Muito obrigado pela atenção. Até mais.